Olá, queridos! Nesta aula, vou resolver dois exercícios sobre posições relativas entre reta e circunferência. Veja bem, existem vários tipos de exercícios. Eu escolhi apenas dois, ok? Então, vamos lá? Olha só, temos retas e circunferências. No primeiro caso, a nossa reta corta a circunferência em dois pontos. E aí, a distância do centro da circunferência até a reta é menor do que o raio. Então, dizemos que a reta é secante à circunferência, ou reta e circunferência são secantes. No segundo caso, a reta corta a circunferência em um único ponto, e a distância do centro a este ponto é igual ao raio. Logo, a reta e a circunferência são tangentes. E no último caso, a reta não corta a circunferência. E observe que a distância do centro até a reta é maior que o raio. E aí? E aí que a reta e a circunferência são chamadas de não secantes ou exteriores. Vamos aos exercícios. Primeiro, são dadas as retas tal, e a circunferência de equação tal. Qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Observe, temos duas equações, a da reta e a da circunferência. E aí, você tem alguma ideia de como resolver isto? Lembra do sistema de equações? Então, vamos utilizar aqui a resolução do sistema de equações pelo método da substituição. Então, começamos aqui isolando o valor de x. Olha só, passo o y para lá e passo 1, ficou tudo positivo. Aqui, então, temos uma equaçãozinha. X é igual a y mais 1. Agora, o segundo passo é substituir aqui na equação da reta o valor de x por y mais 1. Então, y mais 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, menos 2 vezes y mais 1. O restante eu copio igual. Ah, como que eu faço y mais 1 ao quadrado? Bom, aqui eu tenho um produto notável. Ou você faz pela regra, ou, se não sabe a regra, você faz propriedade distributiva. Não tem problema. Copiamos aqui. Aqui nós já vamos aplicar a distributiva. Então, negativo 2 vezes y, negativo 2y. E negativo 2 vezes 1, negativo 2. O restante, copio igual. Então, vamos à propriedade distributiva. Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes 1 dá y, 1 vezes y, e 1 vezes 1, 1. Aqui tenho y ao quadrado e negativo 2y com positivo 2y serão eliminados. Negativo 2 com negativo 3, junta negativo 5. Agora, vamos dar uma reduzida na nossa equação? Olha só, y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado. E y mais y, 2y. E 1 menos 5, negativo 4. Percebe aquele 2, 2 e 4 são múltiplos de 2. Então, vamos dividir por 2. Teremos 1, 1 e 2. Olha só, uma equação do segundo grau completa. Como que eu vou resolver? Temos duas saídas, ou soma e produto, ou fórmula de Bhaskara. Aqui está perguntando qual é a posição da reta em relação à circunferência. Então, eu vou optar pela fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque o valor de delta é importante. Ele nos conduzirá a esta resposta. Ah, então, quais são os valores de A, B e C? Olha aí, 1, 1 e negativo 2. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O valor de B é 1, o A é 1 e o C é negativo 2. Não esqueça dos parênteses. 1 ao quadrado é igual a 1. E menos 4 vezes 1 vezes negativo 2 é igual a positivo 8. 1 mais 8, 9. Como eu disse, delta nos conduziria a essa resposta. Então, veja bem. Quando delta é um valor negativo, ou seja, ele é menor que zero, a reta e a circunferência
são não secantes, ou seja, nenhum ponto em comum. E se o delta for igual a zero, terão um ponto em comum, então são tangentes. E quando for maior que zero, são secantes. Tem dois pontos em comum, que é o nosso caso. Bom, o exercício em si termina aqui, porque só perguntou qual é a posição da reta em relação à circunferência. Mas você deve estar aí curioso, se perguntando: e se eu quisesse saber onde é que esta reta cruza a circunferência? É só dar continuidade ao exercício. Encontramos o valor de delta, agora vamos encontrar o valor de y. A partir de y, chegamos também no valor de x. Vamos substituir aqui? Então, o y é igual a negativo b, negativo 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes a, e o a é 1. Olha só, a raiz quadrada de 9 é 3, e 2 vezes 1 são 2. Vamos encontrar o y1. Negativo 1 mais 3 dá 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. E o y2? Negativo 1 com negativo 3 dá negativo 4, que dividido por 2 é igual a negativo 2. Esses são os valores de y. Vamos encontrar o x? Como x é igual a y mais 1, então se o y for igual a 1, o x será igual a 1 mais 1, 2. Vamos chamar aqui de ponto A? Então, quais são as coordenadas do ponto A? O x é 2 e o y é 1. E se o y for igual a negativo 2? Bom, então aí o x será igual a negativo 2 mais 1. Observe que eu estou substituindo o y, né? E negativo 2 mais 1 é igual a negativo 1. Logo, teremos as coordenadas do ponto B, negativo 1 e negativo 2. Vamos para o exercício 2. A circunferência de equação tal, é tangente ao eixo x no ponto A e tangente ao eixo y no ponto B. Determine o comprimento do segmento AB. Então, vamos entender a situação fazendo o desenho. Olha, temos o plano cartesiano e uma circunferência de centro C. Essa circunferência é tangente ao eixo x aqui no ponto A e ao eixo y aqui no ponto B. Agora, observe o seguinte: a distância do centro ao ponto B e do centro ao ponto A é a mesma, não é? E essa medida não é o raio. Logo, você pode concluir também que a abscissa de A é igual à ordenada de B. O que quer dizer, então, que se encontrarmos as coordenadas do centro da circunferência, podemos encontrar a distância de A a B. Então, vamos prosseguir. Olha só, temos a equação da circunferência. E como que encontramos as coordenadas do centro? Lembra da equação geral da circunferência? É só comparar aqui e encontrar os valores de A e B. Tem uma aula aí no canal sobre a equação geral da circunferência. Então, aqui vou fazer daquele jeito bem prático. Olha só, se negativo 2A é igual a negativo 4, quer dizer que A é igual a 2, porque 2 vezes 2, 4. A dica é sempre fazer o oposto e metade do coeficiente de x e de y. Então, o valor de B também é 2, porque, veja, o oposto de negativo é positivo e a metade de 4, 2. Dessa forma, temos as coordenadas do centro da circunferência. Preciso calcular o raio? Não, já sei que o raio também é 2, mas vou deixar o cálculo aqui para você ter a certeza. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 4. O a e o b são 2, então vamos substituir ali. Quanto que é 2 ao quadrado? Não são 4? O resto você copia. Agora, olha só. Pego um 4 daqui, passo para lá, fica negativo. Então, eu posso eliminar um 4 com este 4. Agora, eu vou passar aquele 4 que sobrou para o segundo membro, ele ficará negativo. Vamos multiplicar por negativo 1? Tudo ficará positivo.
Qual é o número que é elevado ao quadrado? É 4? Você não vai jogar na raiz quadrada? Então, R é igual a 2. Agora, vamos voltar lá no nosso desenho. Então, já sei que ali no X é 2, né, o valor de A, e o valor de B também é 2. Aqui temos a circunferência de centro C, 2 e 2, onde o raio, obviamente, também é 2. E aqui destacamos o ponto A, no caso 2 e 0, e o ponto B, 0 e 2. E queremos calcular o comprimento desse segmento AB. Aqui eu posso fazer de 3 maneiras. Primeiro, lembra da fórmula da distância entre dois pontos? Então, posso utilizar aquela fórmula. Segundo, você enxerga aí um quadrado? Se o raio é 2, se a abscissa é 2, se a ordenada é 2, temos ali um quadradinho. E essa distância D não seria a diagonal do quadrado? E como que eu calculo a diagonal de um quadrado? Não é só fazer lado raiz de 2? O lado é 2, então vai dar 2 raiz de 2. Ah, mas digamos que você não sabe essa formulazinha da diagonal do quadrado. Simples, enxerga aqui um triângulo, retângulo por sinal, cujas medidas são 2 e 2. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o D, que é a distância. Os valores dos catetos são 2 e 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 são 8, ou 4 mais 4 são 2 vezes 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, D é igual a 2 raiz de 2. Tá aí o comprimento do segmento AB. Olha, dá uma passadinha nos outros vídeos sobre a equação da circunferência. Ok? Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu! Tchau, tchau!